Boa noite. Bom demais da conta, estarmos juntos mais um momento, mais uma vez, para adorarmos ao nosso Deus, nosso Senhor, no Dia Internacional da Mulher, né? Show de bola! Muito bom, e nós vamos continuar a nossa série Peregrinação. Hoje estamos no Salmo 129, vou convidar você a abrir sua Bíblia. Salmo 129, Cântico de Peregrinação. Você que está pela primeira vez aqui nessa série, apenas para situar você, quero lembrar que essa série tem o título de Peregrinação, porque nós estamos nos baseando na reflexão deste culto, nos cânticos de peregrinação, não só neste culto, mas nos últimos cultos que temos nos reunido, nos cânticos que o povo cantava enquanto peregrinava para Jerusalém para adorar. Essa coletânea de cânticos dentro do livro de Salmos vai do Salmo 120 ao 134. Então, 9 domingos atrás, nós começamos, um pouco mais de 9, porque teve janeiro, meditando no Salmo 120, o primeiro dos cânticos de peregrinação. Estamos seguindo até chegar no Salmo 134, a cada domingo um dos salmos que compõem os cânticos de peregrinação, que eram esses cânticos que o povo cantava à medida que peregrinava para Jerusalém para adorar. E é interessante que a cidade de Jerusalém, ela fica sobre um monte, e por ficar sobre um monte, o caminho era íngreme, o caminho era desafiador, o caminho era perigoso, né? Existia uma série de perigos por detrás disso, mas o povo ia porque era o costume de ir adorar. Agora você imagina, você sair, nós falamos até isso semana passada, sair daqui a pé até Domingos Martins, nesse foco de adorar ao Senhor lá no lugar. A gente tem até um casal que é de Domingos Martins, que saiu de lá hoje para adorar aqui com a gente, só para você ter uma ideia, que coisa bacana, né? Mas nesse movimento contrário, imagina você subir a serra a pé, numa outra realidade, num lugar árido, desértico, e de repente você, naquele ambiente, você vai se juntando pessoas com você, ou seja, você começa talvez sozinho, ou com a sua família, de repente você vê uma outra família que também está indo, de repente é uma multidão que está indo, e essa multidão que está indo, vai cantando, e à medida que eles vão andando, eles vão cantando, e vão cantando o quê? As suas experiências, aquilo que Deus tinha para eles. Então os salmos de peregrinação, que vai do 120 ao 134, são esses cânticos que o povo fazia enquanto andava pelo caminho até chegar ao templo de Jerusalém. E o que nós estamos trazendo para nós como reflexão é que essa peregrinação do povo para adorar em Jerusalém é uma boa metáfora para pensarmos a nossa vida. Nós que também desejamos caminhar com Deus, caminhar em adoração a Deus, e que também, neste caminho da vida com Deus, passamos por territórios íngremes, por momentos difíceis, desafiadores, terrenos hostis, ou seja, essa caminhada geográfica do povo de Deus tem a ver com a nossa caminhada espiritual. E nós que também nos deparamos com desafios nessa caminhada, estamos à luz da experiência desse povo, iluminando a nossa experiência e vendo o que é que tinha na espiritualidade desse povo, que comunica com a nossa espiritualidade, a fim de que possamos nos fortalecer nesta caminhada. Então aí, com a sua Bíblia, no Salmo 129, a versão que nós usamos é a NVI, diz assim: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel o repita, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo e libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar? Pai amado, Deus de amor e de infinita bondade, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Nós te bendizemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, e as tuas misericórdias têm se renovado sobre a nossa vida, e se não fosse o Senhor, nós não seríamos nada, Pai. Nós agradecemos a Ti, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e cremos que até na glória o Senhor estará conosco, no nome de Jesus, amém, amém. Nosso tema hoje é perseverança.
quando eu era pequena, criança pequena lá em Aimorés. Eita, Aimorés tem Eu vou história. criar uma vinheta, gente, senta que lá vem a história, né? As histórias, os causos de Aimorés. Então, quando eu era criança pequena lá em Aimorés, eu tinha uma característica peculiar. Eu tinha muita dificuldade de terminar aquilo que eu começava. E nessa coisa, eu comecei um monte de coisa que eu não terminei. Começou uma aula de balé lá em Aimorés, minha mãe me tacava no balé, eu ia empolgada uma semana, comprava colã, que esse frufru, daí um mês eu já não queria saber do balé mais, desistia do balé. Aí depois comecei a fazer aula de pintura. Compraram a caixinha, os paninhos de pintura, né, mãe? Tá minha mãe aqui que não vai me deixar mentir. Comprei os paninhos de pintura, aquele monte de tinta. Minha mãe mandou fazer uma caixinha. Fui toda feliz, sorridente, empolgada para a primeira aula. Fiz 1, 2, 3 aulas, dei um pouquinho. Eu falei que minha mãe quer saber de trem mais de pintar, mas não desisti da aula de pintura. Depois minha avó resolveu me ensinar a fazer ponto cruz. Ponto cruz. Me comprou um monte de etamine, um monte de cor de linha, começou a me fazer ponto cruz. Eu nunca consegui terminar um pano de prato com avesso decente, porque eu desisti daquele trem antes de eu terminar. Aí começou a fazer aula de violão. Não, essa eu tenho que falar, porque a aula de violão você começou junto comigo. Só que o professor desistiu de mim. Eu não sei se só de mim ou de nós dois, mas eu sei que nós fizemos a primeira aula e marcamos a segunda e ele não apareceu. E aí nós desistimos também. Aí nós desistimos também. Aí nesse caso não teve jeito, aí também nós desistimos. Aí comecei a fazer teclado. Aliás, hoje me dá uma saudade enorme de tocar teclado. Teclado até que eu fui um tempo maior. Acho que eu fiz teclado, sei lá, 1 ano e meio. Talvez. Teclado ainda comecei a perseverar. Mas daí um pouquinho começou a vir a época de fazer vestibular, eu ir para o seminário e casar. Eu falei, larguei aquele trem do teclado lá também e desisti. Ah, mas depois de casado nós tivemos outras histórias também. Por exemplo, academia. Não, academia... Academia, eu acho que eu não sei contar quantas vezes eu já comecei e parei. Porque, na verdade, todo mundo diz que são, assim, 3 meses para criar o hábito. Eu nunca consegui chegar no 3º mês. Nunca. Deu assim, depois de 3 meses, você passa a se apaixonar. Quem disse que eu consigo chegar nos 3 meses? Nunca consegui. O fato é que essas experiências repetidas de começar coisas que eu não terminei, me remetem para um movimento muito comum entre nós, que é a dificuldade de perseverar. E perseverar é uma marca constitutiva e indissociável do discipulado cristão. Não há possibilidade de nós caminharmos com Jesus sem perseverança. E é por isso que esse povo que está aqui caminhando para Jerusalém, nesse território tão íngreme, canta neste Salmo 129 a dureza com que foi para eles perseverar. Mas é um salmo que, embora triste e dolorido, é um salmo que fala para a gente sobre um povo que perseverou e que comunica com a gente também a necessidade que nós temos de perseverar. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. E é interessante que em alguns momentos o autor dos salmos, de alguns salmos, ele faz como um cantor, que canta uma parte da música e diz, agora só vocês. Ele faz mais ou menos isso, porque os salmos são uma música, né? Ele vai dizer, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, agora só vocês, Israel que repita, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Ele coloca isso frisa isso, demonstrando o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento que realmente ele passou. Mas, como caminhar? Para nós caminharmos nesse caminho da perseverança, nós precisamos desenvolver algumas coisas, como, por exemplo, desenvolver resiliência. Resistência. Ou resistência, no primeiro lugar. Resiliência, acho que é a segunda. Resistência. Em primeiro lugar, a gente precisa desenvolver resistência. Veja que o salmista diz que a história deles não foi fácil. Ele começa a resgatar as suas memórias e resgata memórias de dor. E ele diz, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. É possível que ele estivesse falando isso num plano individual, mas também é muito provável que o salmista se referisse a um aspecto coletivo. Israel, como povo, foi oprimido desde a sua juventude aqui considerada o início da constituição da nação. E se a gente se lembrar da história de Israel, é verdade. Desde o início da constituição do povo, enquanto povo, que eles são oprimidos. Eles ficaram no Egito e sofreram no Egito toda sorte de maus tratos em decorrência do sistema escravista egípcio.
E é essa memória que o salmista está evocando no caminho da peregrinação, meio que dizendo assim para o povo: não desanima não, porque de opressão a gente entende, de dificuldade a gente entende, porque desde a nossa mocidade, desde as nossas memórias mais remotas, que nós nos lembramos que nós fomos oprimidos, mas, entretanto, todavia, jamais conseguiram me vencer. É a história, é o canto de uma pessoa que não nega suas dores, mas que entende que as suas dores contribuíram para gerar nele resistência. E quando a gente pensa em resistência, nós pensamos em alguém que cria como se fosse uma casca dura, uma casca grossa, uma couraça que aguenta um pouco mais de pressão. Eu estava lendo um teólogo chamado Tomás de Kempis. Tomás de Kempis é um teólogo do século XV, e ele tem 4 livros chamados Imitação de Cristo. É bem interessante para ver a teologia da época, mas Tomás de Kempis, ele é meio coaching dos fracassos. Ele é um negócio que assim, ele não te motiva muito, ele te coloca às vezes até um pouco para baixo, mas ele diz, e ele vai dizer mais ou menos isso, que os sofrimentos da vida, as dores da vida são como cascas, escamas que nós vamos juntando, e porque na verdade aquele sofrimento do momento pode ser que vai um pior depois. Ele é meio coach dos fracassos nesse sentido, vai vir algo pior depois. Ele chega a dizer numa das suas frases, ele diz o seguinte: se as pessoas estão dizendo mal de você, não ligue para o que elas dizem, elas não te conhecem por completo, você é bem pior do que elas imaginam. É um negócio assim, né? Você está sofrendo agora, não se preocupe, você está sendo preparado porque o sofrimento pior ainda está por vir. É mais ou menos isso. O que o povo de Israel está criando aqui, está falando é o seguinte: nós tivemos experiências, nós já vivemos coisas muito desafiadoras, não vai ser um caminho, uma estrada para chegar em Jerusalém que vai nos desanimar. Já fizeram coisas piores com a gente, não vai ser isso aqui que vai desanimar a gente não. Vamos embora, povo, bora subir, bora para Jerusalém. Resistência. Fé cristã não é uma fé que se configura, ou que poderia ser comparada a uma flor frágil, que só floresce em determinadas condições de adubo fértil, de adubo abundante, de solo fértil, de muita chuva e de sol na medida, não. A fé cristã, a fé em Cristo Jesus é uma fé que se mantém firme em cenários, em solos desérticos. É isso que o povo de Israel está cantando aqui. O povo de Israel está cantando a sua resistência nos cenários mais difíceis e desafiadores que os seres humanos poderiam imaginar. E para cantar essa resistência, e para trazer à memória essa resistência, e para gravar no coração essa resistência, o que eles usam de artifício? Eles usam as suas memórias e falam: lembra que nós somos oprimidos desde a juventude? Olha lá, olha para o Êxodo, olha para a conquista da terra, olha para os inimigos que nós tivemos que enfrentar. Olha para tudo aquilo que foi preciso a gente perder, a gente ter que lutar e ter que se rasgar para virar nação. Está vendo para tudo isso? Mas isso serviu para a gente fazer uma coisa, a gente constatar que nenhuma dessas circunstâncias foi capaz de nos vencer. Então hoje a gente é gente resistente. A fé cristã é essa fé que aguenta o tranco. Já viu gente que vai para a igreja, mas é meio mole? Meio mole em que sentido? É alguém que com qualquer bobeirinha, vou desviar da fé, não aguento mais. Qualquer bobeirinha. Isaías 53, puxa aí no telão para mim, bota na tela. Igual da Atena, né? Na tela, produção, Isaías 53, versículo 1 ao versículo 3, diz assim, 1 a 3, pode colocar tudo junto se der. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor, agora eu não leio. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como, você decide. E como aumentou a letra, obrigado. E como raiz de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Quem creu em nossa mensagem,
foi desprezado agora, foi desprezado e rejeitado. Porque era até o versículo 3. Então, agora, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Estou sofrendo aqui para ler também. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Vai agora para o versículo de número 10 e 11. Versículo 10 e versículo 11. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Nós estamos falando de algo que remonta ao Cristo. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Versículo 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. A fé cristã não é uma fé que está te prometendo coisinhas fáceis. A fé cristã é uma fé conquistada com sangue. A base da estrutura da fé cristã é morte. É uma dor tão grande, mas tão grande, que é o próprio Deus se entregando e morrendo e sofrendo por nós. Mas esse Deus que resiste até a morte, se torna esse Cristo a quem nós amamos e servimos. A nossa fé é nesse Cristo que resiste, inclusive à morte. Paulo depois... E que não fica na morte. Não fica, ele ressuscita. Paulo depois vai citar alguns textos e Paulo vai dizer, olha, se vocês querem se vangloriar por alguma coisa, eu poderia me vangloriar por um monte de coisa. Eu passei por inúmeras situações. Lá em 2 Coríntios 11, 23 diz assim, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Gente, o Paulo entrava no barco, o barco afundava, ô bicho azarado. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei até a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Persevera, meu irmão. A fé cristã é uma fé que te convida a perseverar. Quando tudo estiver dando errado, persevera, continua no caminho. A fé cristã não promete para a gente uma vida fácil. Nunca prometeu. Nunca prometeu. Fé cristã é uma fé que nos promete resistência. Você vai passar por muita coisa difícil, mas isso não vai te vencer. Quais são as circunstâncias opressoras que têm visitado você ou que já visitaram você ao longo da sua vida? Puxa lá na sua memória. Talvez o canto do salmista possa ser o meu canto e o seu canto hoje. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Talvez o canto do salmista possa ser a sua música hoje também. Rapaz, olha, se eu olhar para a minha vida, o negócio não foi fácil, não. Desde a minha juventude que me oprimiram de N maneiras. Eu passei como Paulo, perigo no rio, perigo no mar, perigo sei lá. Eu boto um negócio, o negócio não dá certo. Eu tentei isso, não funcionou. Eu comecei um relacionamento, ele não deu. E eu estou cheio de marcas de tudo isso que eu vivi. E tem hora que eu fico até pensando que não vale a pena andar nesse caminho de peregrinação, não. Mas o salmista diz, nada disso me venceu. E se você está aqui hoje, é porque nada disso venceu você também, não é mesmo? A gente precisa aprender a ter uma fé. A gente precisa aprender a ter uma fé que cresce. Não uma fé encroada, como meninos na fé de Corinto. A gente precisa ter uma fé crescente. Uma fé que não se deixa abalar por qualquer coisinha. Uma fé
sabe, cheio, sem mimimi, uma fé resistente. E eu fico preocupado, minha flor, quando eu penso e olho para a realidade de evangelho, que nós estamos dizendo que é evangelho hoje, e um monte de gente mimada, achando que Deus tem que dar na mão aquilo que está pedindo. Se Deus quiser, Ele dá; se Deus que não quiser, também não dá, irmão. A gente tem que crescer essa nossa fé, uma fé mimada, cheia de tititi, cheia de bobeirinha, uma coisinha, sabe, uma fé que está limitada dentro da parede do culto, como se fé fosse só isso aqui. Persevere, irmão, lá no seu local de trabalho, perseverança, no trânsito, perseverança, e bom testemunho, em nome de Jesus. Se você tiver com a placa PIP-G, pelo amor de Deus, ou arranca a placa ou anda direito, né? Mas persevera, lá na escola persevera, porque a fé cristã é um convite à perseverança, sabe, até que ponto? Até a morte, se necessário for, até a morte. E se fosse necessário? E se de repente entrasse alguém aqui com uma metralhadora, quero saber quem vai perseverar até o fim. Será que eu vou ficar? É possível que a gente saia correndo daqui, né? Eu ouvi, outro dia eu estava ouvindo uma mensagem do Mário Freitas, um missionário conhecido no Brasil, que trabalha com a igreja perseguida no mundo inteiro. A Mais é a missão de apoio à igreja sofredora. E o Mário estava relatando uma história que ele ouviu de um jovem cristão na Albânia. A Albânia vivia um regime comunista ferrenho, uma intensa perseguição ao evangelho, e uma família cristã foi pega, mas a mãe, o pai e a filhinha mais nova conseguiram escapar, e o filho adolescente de 16 anos foi preso. E aí eles conseguiram fugir para um país vizinho, e o menino ficou preso. E aí, mas eles recebiam notícias do menino. 3 meses depois, eles começaram a receber notícias do menino de 16 anos, e diz que todos os dias o menino era torturado para negar Jesus. E aí a resposta que eles tinham e ele negou, e quem trazia, o informante, dizia, não, ele ainda não negou Jesus. E a mãe quis saber, como é que eles torturam meu filho? E aí o informante disse, todos os dias eles torturam seu filho com uma agulha embaixo da unha, para que ele possa negar Jesus. E aí a mãe disse para o informante, eu faço qualquer coisa para tirar o meu filho de lá. E o informante disse, mas ele não quer. Como assim ele não quer? Seu filho mandou dizer a vocês, para vocês ficarem tranquilos, que ele não quer sair da prisão. Ele não quer sair da prisão? Não, porque lá na prisão ele já ganhou mais de 50 vidas para Cristo por causa da perseverança dele. E ele disse que se tudo que ele tem que sofrer por causa de Jesus é a tortura da unha, então ele perseverará lá, porque ele tem visto o fruto do seu penoso trabalho. E a gente deixa de perseverar por muito menos, não? Por muito menos. Segunda coisa. Às vezes a gente deixa de perseverar porque tem estacionamento ou não tem estacionamento na igreja. Porque está chovendo, porque não está. Eu fico pensando, será que a gente segue o evangelho ou será que a gente só tem a tradição de ir na igreja? Perseverança. Aliás, a perseguição é o que peneira a verdadeira igreja de Jesus. Salmo 129, 3 e 4 diz, passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Exercitando no caminho da perseverança, nós precisamos aprender a exercitar a resiliência. Eu tive, a minha infância foi numa comunidade, apesar de não ser totalmente rural, mas uma comunidade rural, interior, um distrito do interior de Aimorés. E nós tivemos a oportunidade de morar na roça, tanto quando eu me casei com a Anelisa, no segundo ano de casado, nós fomos morar na roça, bem como eu tive a oportunidade de morar com meus pais. E meu pai, ele foi morar num determinado lugar para cuidar daquele ambiente e ser o que nós chamamos lá em Minas de meieiro, que fica com a metade da produção.
todo o trabalho, tudo que meu pai fazia, a metade era dele e a metade era do dono da fazenda. E aí, tinha a gente tinha um cavalo, um jumento, sei lá o que tinha, que era aquilo, e tinha um arado. E à medida que o cavalo ia andando, a gente tinha que fazer força e segurar, e o arado ele ia rasgando a terra. Essa é a mesma ideia mesmo, ele ia rasgando a terra para abrir os sulcos, para abrir os ambientes, aqueles locais onde nós íamos plantar a semente. O salmista usa essa expressão, usa essa imagem de uma realidade agrícola para dizer de qual tamanho que foi o sofrimento deles. Imagine alguém passando com um trator, com a parte do arado de um trator nas suas costas e deixando marcas ali irreparáveis. A memória do salmista possivelmente remonta ao período da escravidão egípcia, onde a tortura física fazia parte da vida diária do povo de Deus. Essa memória traumática, tão intensa e profunda, foi transformada aqui na linguagem do autor em poesia. É bonito, Eu acho bonito. Como que você é capaz de transformar uma memória tão traumática como a memória da tortura? A gente acabou de falar de um tipo de tortura aqui, e essa memória de um outro tipo de tortura que sofreu o povo de Israel no Egito enquanto escravo. Como que esse povo é capaz de transformar uma memória tão traumática em poesia? É muito lindo isso. Isso é coisa de gente resiliente. A resiliência é uma expressão cunhada da física, que significa a possibilidade que um material tem, ou a propriedade de um material de sofrer uma grande pressão e não se desintegrar. A linguagem poética do salmista aponta para um povo que, não obstante tenha sofrido uma pressão duríssima a vida inteira, como ele disse, desde a mocidade, desde que eu me lembro por gente, desde que eu me lembro como povo lá mais remoto, que a gente é oprimido e que o que fazem conosco é tão cruel a ponto de rasgar na nossa carne. Rasgar, esses rasgos foram físicos, sim, mas muito mais do que físicos, eram rasgos na memória afetiva, eram rasgos nas memórias que essas pessoas tinham a respeito da sua própria identidade, e ele transforma isso numa poesia para dizer que, não obstante tenha passado por tudo isso, ele também viu a justiça de Deus. Resiliência, a capacidade de passar por uma pressão absurda e se reinventar, e usar essa experiência traumática com potencial criativo absurdo para se configurar como uma coisa que te impulsione a ir além. Olha o que esse homem está fazendo, essa mulher, esse povo, quem quer que tenha escrito esse salmo, porque a gente não sabe de quem é a autoria. Ele está pegando uma memória de absurda dor e está transformando isso numa poesia capaz de impulsionar um povo para continuar. É muito lindo isso, gente. É característica de gente resiliente. De gente que não ficou perdido na dor, mas que fez da dor um motivador para continuar perseverando. É isso que o Evangelho nos convida a fazer. O Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus, a caminhada com Deus é um convite a gente aprender a desenvolver resiliência. Pegar aquilo que de mais trágico possa existir na nossa vida para transformar nisso uma forma de ajudar outras pessoas, porque é isso que o salmista faz. Ele compõe uma música que diz para o outro, vamos continuar, vamos continuar. Uma vez uma pessoa chegou até mim e teve a liberdade, a gente tenta dar liberdade às pessoas o máximo possível para que elas possam conversar, se abrir, e teve a liberdade de dizer que na infância ela tinha sido abusada sexualmente por alguém próximo, muito próximo da família. E nessa imagem de abuso e nessa ideia de abuso, ela se perguntava por que isso aconteceu com ela, e é óbvio que isso causou traumas seríssimos. É impossível você passar por qualquer tipo de abuso sem marcar de alguma forma, é impossível. E ela buscava um sentido. E ela me perguntou onde que Deus estava nesse momento. Eu disse a ela assim, olha, eu tenho certeza que Deus estava sendo abusado junto com você. Porque se o Espírito Santo está em você, Ele estava sendo abusado junto com você. Mas pastor, e agora o que eu faço com isso? O que eu faço com essa memória? O que eu faço com essa dor, essa tristeza?
Eu falei, você tem duas opções. Uma opção é relembrar isso de forma triste e viver relembrando a tristeza pela tristeza. Isso não podia ter acontecido comigo, infelizmente aconteceu, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu acho que essa ideia ou essa imagem você já está fazendo. A segunda opção é você pegar esse exemplo de dor e transformar isso numa poesia de vida. E a pessoa olhou e falou, mas como assim? Não entendi qual é a proposta. Eu falei, a proposta é simples. Quantas pessoas hoje estão sendo abusadas e que precisam de diálogo, de conversa, de apoio? Será que dá para fazer um trabalho? Será que dá para fazer um trabalho de prevenção para que outras pessoas não sofram o que você sofreu? Será que dá para se engajar numa obra em que pessoas que passaram por abuso, mesmo depois de adultas e que vivem relutando com isso ainda dentro do coração, será que não dá para trabalhar e transformar essa tragédia em alegria? Essa tragédia em algo produtivo? E aí ela começou a dizer, eu começo a ver então sentido, não o sentido de eu ter sido abusada, mas eu começo a ver sentido em que eu posso dar na minha própria vida, porque às vezes o que falta para a gente, digo isso pregando para vocês e falando para mim mesmo, o que falta para a gente é olhar as nossas histórias de tristeza, de dor, rever essas histórias, relembrar essas histórias, e relembrar que em todas elas Deus não nos abandonou, Deus estava lá com a gente, quando era para chorar, Deus estava chorando com a gente, quando era para o deserto, Deus estava no deserto com a gente, quando era na terra prometida, Deus estava lá com a gente, Deus não nos abandonou, o nosso Deus é Emanuel, é Deus conosco, é Deus sempre presente, o nosso Deus não é esse ser distante, é esse ser que está dentro. E eu amo uma frase que a Anelisa fala, e é fantástica essa frase, que ela diz que Deus não pode estar longe daqueles em quem Ele habita. Se Deus habita em você, não tem como Deus estar longe de você, porque Deus não pode estar longe daqueles em que Ele habita. E nos momentos de dor, de tristeza, de agonia, é possível ressignificar isso para dar sentido para outras pessoas, para fazer o bem a alguém? Infelizmente aconteceu, não dá para pegar o controle remoto e voltar no passado, igual o filme Clique, né? E voltar a história ou acelerar a história, não dá para fazer isso, aconteceu, e agora o que eu faço com isso que aconteceu? Eu vou ficar só remoendo isso? Criar resiliência, irmão, é algo que a gente precisa para tudo nessa vida. Vai entrar no mercado do trabalho sem resiliência? Tu está morto. Vai conviver em família sem resiliência? Tu está morto. Vai no futebol sem resiliência? Qualquer coisa, vai para o trânsito sem resiliência, qualquer coisa que você fizer, se você não tiver resiliência, fica inviável viver. E aqui, com o salmista, nós aprendemos não a negar as nossas memórias de dor, mas a transformá-las, à luz do que o Senhor é, numa possibilidade de ajudar outras pessoas. Foi isso que o salmista fez. Ele transformou sua dor num cântico que motivava os outros a seguirem também. Quais são os sulcos que abriram nas suas costas? O que você pode fazer com eles para motivar outros a seguirem perseverando também? Outra coisa que a gente aprende aqui com esse salmista, nesse salmo bonito, mas triste também, é que a gente precisa aprender a aceitar e expressar os nossos sentimentos. Veja o que ele diz no versículo 4, ou melhor, no versículo 5. 5 a 7. 5. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos, e que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. É duro, né? O salmista está injuriado. Indignado. O salmista está tão injuriado que ele diz assim, vocês que fizeram isso, quero dizer para vocês, o que eu desejo para vocês? Eu desejo que vocês sejam como a grama que cresce no terraço, que seca antes de anoitecer. Eu desejo que ninguém passe por vocês e abençoe vocês. É isso que eu sinto, eu estou com tanta raiva disso que vocês fizeram comigo, que o meu desejo é que vocês sejam amaldiçoados, nunca abençoados. Aí você lê um negócio desse na Bíblia Sagrada, você fala, nosso Pai eterno. Nossa, será que é isso mesmo, Sião gente? está precisando de Deus, hein?
Esse homem está precisando de Deus para poder acalmar esse coração dele, porque como é que pode um trem desse estar na Bíblia, Jesus amado? Então quer dizer que é para a gente fazer isso também? Opa, pera lá. O que eu acho bonito é que a Bíblia não esconde a humanidade de seus personagens. É interessante que ela não esconde a humanidade de seus personagens e nem a humanidade do próprio Deus a quem nós servimos. Porque se não me falha a memória, Jesus ficou irado com os vendedores no templo, foi ou não? Isso me ensina que os sentimentos humanos, todos os sentimentos humanos, precisam ser experimentados e não reprimidos, engolidos, e a gente vai só engolindo, vai jogando para dentro. Eu sou muito assim. Se tem um troço que eu tenho raiva de ser, ou raiva, que me dá uma raiva, que você não tem ideia que raiva que me dá, é que eu sou esponja. O sujeito chega chorando perto de mim, porque está vivendo o momento, eu também começo a viver o momento. Ai meu Deus, não está vivendo momento nenhum, agora eu estou. Mas os sentimentos, eles precisam ser expressados. É indignação, você está indignado? Está indignado? Pelo que você está indignado? Eu estou indignado porque o juiz deu causa ganha para o outro lado, e é injusto, isso não está certo, isso causa indignação, eu estou revoltado, então eu preciso estar revoltado, eu preciso expressar minha revolta. A Bíblia inclusive chega a dizer, irai-vos, mas não pequeis. É porque agora calma aí, porque depois o povo vai sair falando que o pastor Heleno falou lá que a gente pode expressar o sentimento, vai sair quebrando tudo dentro de casa. Calma aí, gente, né? Muita calma nessa hora. Vai sair xingando todo mundo. Ninguém disse aqui para xingar todo mundo. Irai-vos e não pequeis, cuidado, hein? Vamos aprender com o salmista? Como que o salmista expressa a sua indignação? Ele faz uma música. Eita! Ele faz uma música, ele expressa a sua indignação através da sua arte. É bonito isso, gente. Ele expressa a sua indignação através da sua arte. A arte dele é a música. Então ele compõe uma música onde ele está indignado. A gente precisa aprender que os sentimentos humanos, eles precisam ser experimentados. A gente é gente. Não dá para reprimir, porque se a gente reprime o sentimento, se a gente diz que não tem, a gente nega. Não, eu nunca fico com raiva, porque eu sou quase a quarta pessoa da Trindade. Eu sou tão mansa, serena e tranquila. Calma, serena e tranquila. Mentira! Para de ser mentiroso. Por dentro você não é assim. Você vai guardando. Assim. Aí a sua bagagem para subir no caminho da peregrinação vai ficando cada vez mais pesado. É do ser humano. Outro dia uma pessoa mandou uma mensagem para ele, eu tenho muito ter medo de ter no meu coração sentimentos que não vêm de Deus. O Heleno falou, meu irmão, todo sentimento vem do homem, não vem nada de Deus, não. Sentimento é coisa de gente. Gente sente amor e ódio, amor, não como sentimento, eu não gosto de falar que amor é sentimento. Gente sente afeto e raiva, alegria e tristeza, tudo isso a gente experimenta, gente. E quando a gente experimenta esses sentimentos que a gente chama de ruins, a gente precisa aprender o quê? A expressar, porque se ficar guardado vai dar B.O. Outro dia Desculpa, te cortei. Então, você precisa aprender a expressar. Expressar onde? Num lugar seguro, onde você, obviamente, não agrida ninguém. Porque lembra do texto? Você pode se irar, sim. Expressa a sua ira, sim, mas não peca. Porque se a sua ira virar agressão contra o outro, aí você pecou. Mas vai expressar, expressa, está com muita raiva, entra no seu quarto, fecha a porta e soca o travesseiro. Que raiva! Soca o travesseiro, não tem problema nenhum, está liberado. Todos os crentes de Goiabeira estão liberados de socar o travesseiro para não socar ninguém mais além do travesseiro. Ou então, se você tiver esse instinto muito agressivo, faz algum tipo de luta. Tenho certeza que depois você toma uns 3 socos na cara, você vai rapidinho, você vai se resolver. Vai fazer um Muay Thai, dar um chute naqueles trem lá. Jogar essa adrenalina para fora. Outro dia, o pastor Pedro Muniz estava falando lá no retiro, estava falando com a gente que tinha um senhor que era muito calmo, muito sereno, muito tranquilo, mas que alguém estava perturbando demais, e estava difícil demais, e ele estava assim, saindo do sério, e a pessoa, ninguém nunca viu ele fora do controle, e ele olhou para o abençoado que estava provocando isso nele, e falou assim, meu irmão, eu já te pedi para parar com isso, eu estou prestes a sentar o meu punho na sua cara, se você continuar, eu não vou me tolerar, eu não vou segurar, eu estou prestes a fazer com que o meu punho vá de encontro ao teu queixo. Então, em nome de Jesus, sabe, a gente tem hora que a gente está com raiva, não tem jeito, irmão, isso faz parte de ser gente. Ou você acha que ser crente é ter uma auréola de santidade em cima da cabeça?
Gente, nós somos todo mundo aqui, gente doente. Isso aqui é um verdadeiro hospital. Tem uns que chegaram há mais tempo. E estão em tratamento há mais tempo. Tem outro que o tratamento é novo. Aí quando os que Tem uns que ainda não descobriram a cura. Tem uns que não descobriram a cura, né? Aí tem uns que estão em tratamento. Aí quem é novo, chega no hospital novo, aí fica no leito do lado da gente. Se você é como eu, que é quarto compartilhado, você fica do lado de um monte de gente. E aí chega alguém novo. E aí você pode dizer assim, você que é mais velho, você vira e fala assim, ó, se vier fulana de tal aplicar a injeção, pede para outro, ela erra, toda vez ela erra. Você já tem experiência de hospital já. Você tem mais tempo de casa. E porque você tem mais tempo de casa, você tem mais conselho para dar. Mas é todo mundo doente. Inclusive eu. Inclusive nós, estamos aqui em tratamento. Falei hoje de manhã, vou repetir agora de tarde. Ali embaixo tinha que ter uma frase: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Tinha que ser proibida a entrada de pessoa perfeita. Só entre se você achar que você é imperfeito. Porque se você achar que você é perfeito, está fazendo o que aqui? Perseverança não significa perfeição. Significa que a gente prossegue. Significa que a gente prossegue. Perseverança não significa resignação passiva. Não, eu sou uma pessoa que tudo está bom para mim. Mentira. Perseverança significa que, apesar dos pesares, a gente prossegue. Entrega para Deus os seus sentimentos ruins e deixa que Deus transforme isso no potencial criativo. Entrega para Deus a sua indignação e deixa Deus transformar isso num salmo que vai abençoar gerações. Entrega para Deus a sua humanidade, expressa para Deus aqueles sentimentos que você não está dando conta de controlar e deixa que Deus transforme você, porque é isso que acontece com o salmista. Ele diz isso tudo, olha que coisa. Inclusive você vai lendo o salmo, parece até que o salmista está meio doido, né? Porque ele começa falando, vocês aí que fizeram isso com a gente, que vocês sejam como o capim do telhado que seca antes de anoitecer, que ninguém passe por vocês e diga que vocês sejam abençoados. Aí depois no final ele fala, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Aí você fala, hein? Como assim? Ele acabou de falar que ninguém passe por vocês que fizeram essa maldade toda com a gente e abençoe vocês. Depois ele fala, mas nós vos abençoamos em nome do Senhor. Você fala, cara, esse cara é esquizofrênico, é bipolar, né? Uma hora não, é porque na hora que você entrega a sua indignação para Deus, quando você consegue expressar os seus sentimentos mais desafiadores para Deus, Deus vai transformar isso numa coisa positiva. E depois que seu coração já está mais calminho, que você expressou, aí Deus te dá condições de dizer, tá bom, você é ordinário, mas Deus te abençoe em nome de Jesus. Aí, o jeito certo de fazer isso, se o problema é seu, sua esposa não tem culpa, seu marido não tem culpa. Se o problema é seu filho não tem culpa. Se a indignação, a raiva é sua, o próximo de você não tem culpa, é tudo seu. E se é seu, você não tem que descontar em ninguém. Porque a partir do momento que você começa a descontar em alguém, aí vira pecado. E aí nós precisamos aprender quais são esses gatilhos, quais são as coisas que fazem com que a gente possa aliviar essa pressão, sabe? É correr na praia? Então vai correr na praia. Está irado, está revoltado, nossa, eu estou revoltado, estou indignado, estou com vontade de matar um, aí eu vou dirigir. Não vai não, gente, que vai matar um mesmo. Estou indignado, o que eu vou fazer? Estou com raiva, eu não sei o que eu vou fazer. Vai para a praia, corre na areia, 10 quilômetros na areia, você vai ver, você vai voltar, você vai nem lembrar que você tem problema, só dor. Mas no lugar certo, da forma certa, não com o outro, porque se eu faço isso com o outro, aí eu peco, aí eu chego do trabalho indignado. Indignado por quê? Porque a função que era minha, o chefe deu para outro, que acabou de chegar na empresa. Dou raiva. Aí eu chego indignado em casa. Nada na minha vida dá certo. Desde que eu casei com você, nada deu certo na minha vida. Não tinha nada a ver com isso. Mas já jogou na história. Sabe, e começa a fomentar problemas dentro de casa. Irmão, não é culpa do outro, mas ache lugar para descontar a sua ira, a sua raiva, a sua indignação. Existem coisas que só na indignação que se consertam.
Existem coisas que apenas com o processo de indignação, nós estamos indignados com a situação de tal pessoa, aí por conta da nossa indignação, a gente toma uma atitude e ajuda. Nós estamos indignados diante de tal pecado que acontece no bairro. Por exemplo, se nós aqui em Goiabeiras disséssemos assim, nós estamos indignados pela prostituição infantil que acontece no bairro, e esse sentimento for de indignação, sabe o que isso vai fazer com a gente? Vai fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto e vá transformar a realidade do bairro. Se eu pego a indignação e uso como forma errada, eu soco alguém. Mas e se eu pego a indignação e uso como forma certa, eu produzo coisas boas. É saber usar, porque a energia que você tem na indignação pode ser usada tanto para o mal, como para o bem. Deu para entender? Por fim, a gente persevera quando a gente aprende a descansar e confiar no Deus que é justo. O centro desse salmo, como nós já mencionamos em outras ocasiões, é o meio, que é o versículo 4. Isso é muito comum na poesia hebraica, né? O centro do salmo ser a parte mais importante ou a sua conclusão. E aí o centro do salmo é o versículo 4, que diz: o Senhor é justo e Ele me libertou das algemas dos ímpios. Nós perseveramos quando nós confiamos nesse Deus justo que cuida de nós. Não dá para caminhar em perseverança com Deus sem descansar nele. Não dá. Justiça própria não combina com a caminhada cristã. Confiar no próprio braço não combina com a caminhada cristã. A caminhada cristã é um convite para aqueles que querem descansar em Deus. É um convite para aqueles que querem entregar as suas vidas para o Senhor, porque sabem que Ele é justo. Senhor, o mundo é injusto. Tanto é injusto que nós somos escravizados no Egito, mas o Senhor é justo. E o Senhor é quem cuida de nós. É por isso que a gente continua caminhando para Jerusalém. É por isso que nós não confundimos a injustiça do mundo com o Senhor. Porque tem gente que confunde. Diz assim: o mundo é injusto, então não vale a pena caminhar com Deus, porque se Deus fosse poderoso mesmo, Ele acabava com a injustiça. Caminhada de perseverança é a caminhada de gente que entende que a injustiça do mundo não pode ser confundida com a justiça de Deus. E que Deus é justo, continua sendo justo, nunca deixou de ser justo, e nos convida a caminhar confiando nele. Esse drama de Epicuro, que vai dizer, inclusive, se Deus é mau, se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom e permite o mal, então Ele não é bom. Se Deus é bom e permite o mal, ou Ele não é bom, ou Ele não tem poder sobre o mal. Isso é um drama de Epicuro há muito tempo atrás. E eu gosto de trazer essa ilustração, provando que a gente precisa descansar e confiar na presença de Deus, porque esse Deus que nós falamos é Deus que ama a gente. O projeto de Deus não é uma nação geográfica, chamada Israel. O projeto de Deus são pessoas, sempre foi pessoas. Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que Deus então não acaba com o mal? Não era mais fácil? Porque o mal por si só não existe. O mal é algo abstrato. O mal só existe pelas vias do malvado. Só existe mal quando eu ajo de forma maldosa. Então, como acabar com o mal? Como acabar com esse sofrimento? Como acabar com tudo isso? Só se Deus acabasse com a gente. Mas esse Deus nos ama tanto e quer tanto o nosso bem, que Ele não quer acabar com a gente, Ele quis se fazer como um de nós. E se todo o mal do mundo, todo o mal que existir na face da terra, for algo que esteja nos pressionando, lembre-se sempre, Deus continua juntinho com você. Entre acabar com o malvado e redimir o malvado, Deus escolheu a segunda opção. Porque o mal só existe pelas nossas mãos. O mal que veio sobre Israel só existiu pelas mãos dos que os que o fizeram. E entre acabar com o malvado e redimir o malvado, Deus ficou com a segunda opção.
Então, sempre que você se perguntar por que Deus não acaba com o mal, é porque Ele não quer acabar com você. Não quer acabar com você, nem comigo, nem com quem está do seu lado. Porque todo o mal que experimentamos no mundo, só experimentamos pelas mãos das pessoas. E é por isso que também nós perseveramos. Nós perseveramos na esperança de que, andando no caminho com Ele, Ele nos livre do mal. Porque não é essa a oração do Pai Nosso? Pai nosso que sais no céu, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente acha que esse mal que a gente pede para Deus nos livrar na oração do Pai Nosso é o mal externo, as coisas más que acontecem conosco. Não. O mal que a gente pede para Deus nos livrar do Pai Nosso é o mal que nos visita e nos faz malvados. A gente persevera com Ele para a gente ser livre do mal, desse mal que me faz malvada. E cada um se libertando do mal que nos faz malvados pela misericórdia de Deus, vamos tornando o mundo um mundo menos mal. Olhe para o seu mundo. A sua caminhada com Deus te fez menos malvado, menos malvada? Se não fez, hoje é dia de arrependimento. É dia de falar, Senhor, eu preciso ser menos malvadinho, menos malvadinha. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. O mal tem que ser mais um incentivo para a gente perseverar. Porque se ele existe, é porque Deus ainda teve misericórdia e não acabou com a gente. Então, sempre que você vê o mal no mundo, ao invés de perguntar onde Deus está, fala, obrigada, Senhor, porque o Senhor está tendo paciência com a gente. O Senhor está tendo paciência com a gente. O Senhor está tendo paciência comigo. Porque talvez eu estou indignado com o mal que o outro fez, mas não parei para pensar sobre o mal que eu estou fazendo. Vamos orar? Antes de orar, concluindo, Timothy Keller fala num livro sobre sofrimento, e ele diz que não existe ateísmo nas trincheiras. Não existe ateísmo na trincheira. Porque diante de tanta maldade e tanta dor, a dor faz com que os soldados se aproximem de Deus. Não existe ateísmo nas trincheiras. Talvez a sua vida esteja numa trincheira. É exatamente o momento mais propício a buscar de onde nem se sabe onde está, nem se imagina como ele vai fazer, mas buscar de todos os meios para que Deus possa se revelar a você e te libertar dessa trincheira, ou te dar segurança pelo caminho. Não há ausência ou a imagem ausente de Deus nas trincheiras, pelo contrário, há esperança. Se a sua vida é uma vida nas trincheiras, eu quero orar com você. Eu queria que você fechasse os teus olhos, e eu gostaria de te convidar, se você é alguém que foi muito ferido, não importa por quem, quando ou como, mas houve feridas significativas no seu coração, eu gostaria de te convidar a nesse momento depositar isso diante dos pés do Senhor. Se esse é o seu desejo, se você assim desejar, eu gostaria de te convidar, se você quer depositar diante do Senhor, dizer, Deus, eu estou indignado, eu estou com raiva, eu estou irado, Deus, eu não estou compreendendo o que está acontecendo comigo, Deus, eu não estou compreendendo o que está acontecendo, a situação que eu estou vivendo. Eu queria te convidar que você depositasse isso diante dos pés do Senhor. E se essa é a sua vontade, eu queria te convidar que você saia do seu lugar e viesse aqui à frente. Talvez como salmista, você está dizendo, eu fui muito ferido, foram feitos sulcos nas minhas costas, tanta dor que me foi causada, passei por tristezas, por tribulações tremendas, mas eu quero decidir perseverar, independente de qualquer coisa, eu quero decidir perseverar.
se Deus ministrou o seu coração, e se você quer receber essa oração, levante seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos, amém. Nós vamos orar juntos. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Há mais alguém que deseja vir? Há mais alguém que deseja colocar-se diante de Deus e falar: Deus, eu não estou entendendo nada, eu estou indignado, eu estou revoltado, Deus, eu não sei o que eu faço, a minha raiva é tão grande que dá vontade de esganar. Com o Senhor eu posso dizer isso, ser sincero com o Senhor, mas eu creio na Tua justiça, Deus. Independente de qualquer coisa, Senhor, eu creio que o Senhor é justo, e o Senhor há de me libertar das algemas dos ímpios. Há mais alguém? Há mais alguém que foi tremendamente ferido na sua história, que foi sofreu tremendamente, talvez pela sua família, ou mesmo pela igreja, pela religião, ou no seu local de trabalho? Se Deus te convida, e se Deus fala ao seu coração, deposite aos pés do Senhor nessa noite. Vamos orar. Ah, Pai, como é difícil, Deus, como é difícil, Deus, passar por momentos de tribulação e de angústia, Senhor. Muitas vezes, Deus, momentos que nós mesmos provocamos, outros tantos momentos, Deus, nós não tínhamos nada a ver com a história e acabou saindo, Deus, sobrando para a gente. O mundo é muito injusto, Senhor, mas nós queremos nos banhar, Deus amado, no mar da Tua justiça, mesmo diante de um mundo totalmente injusto, um mundo que não é correto, não é coerente, um mundo onde muitas vezes temos apatia ou até mesmo vergonha de sermos honestos diante de tanta desonestidade, diante de tanta coisa errada. Deus, tem misericórdia, Senhor. Mas em especial eu quero clamar pelas pessoas que vieram aqui à frente, Senhor. O Senhor conhece o coração e a mente, o Senhor sabe, Deus amado, o que cada um passou. Nós queremos dizer, Deus, ao Senhor, que como igreja nós queremos chorar com eles, Senhor. Nós queremos nos alegrar com os que se alegram, mas também queremos chorar com os que choram, Deus. Deus, tenha misericórdia, Senhor, e que o Senhor possa, por meio da Tua misericórdia, encher esses corações de paz, de alegria, de perseverança, resistindo, tendo resiliência, mas seguindo em frente, sem parar. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe a dor de cada um e de cada uma. O Senhor sabe o motivo que trouxe cada uma aqui à frente, Pai. Por isso, Deus, eu te peço uma bênção muito especial sobre cada vida que veio aqui. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu ensino. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Dá um abraço aí nessa pessoa. Amém. 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 Quero dizer para vocês que esse culto, ele foi um pouco diferente do segundo culto, o do terceiro culto do domingo, né? No terceiro culto nós vamos ter um outro formato, e aqueles que quiserem ficar, fiquem à vontade, mas também pregando em cima do Salmo 129, ministrando em cima do Salmo 129. Dizer também para vocês que essa semana, nós começamos essa semana o curso de evangelização de surdos, segunda e quarta, para aqueles que já trabalham na língua de sinais, já têm habilidade com a língua de sinais, e também o curso para aprendizado, né, o primeiro momento, o primeiro módulo, né, de língua de Libras, língua brasileira de sinais. Eu tenho um sonho, irmãos, e eu confesso aos irmãos que eu tenho um sonho de que a gente consiga fazer isso algum dia, que é, todas as vezes que tem algum surdo que vem à igreja, sempre alguém traduz para eles, mas o próprio surdo não faz nada, porque alguém ora, não é o surdo que ora,
Alguém canta, não é o surdo que canta. Alguém prega, não é o surdo que prega. Eu tenho o sonho de fazer um culto só de surdo para surdo, onde ele pregue, onde ele ore, onde ele ministre, onde ele também se sinta útil. E só tem um jeito de a gente fazer isso, disseminando essa arte, essa habilidade dentro da igreja, de pessoas que queiram se envolver com isso. Essa semana começa. O curso básico de Libras, se você é membro da PIB Goiabeira, você não vai pagar nada. Vai sair 0,800 para você. Mas você vai ter que se comprometer a vir, que vai ser quinta e sexta. Para quem é de fora da PIB Goiabeiras, vai pagar um valor de R$60 por mês. Ainda assim é simbólico. Para 2 encontros semanais, durante 4 semanas no mês. São cerca de 4 meses de curso. Se você já vai fazer a evangelização de surdos, ou seja, já tem uma habilidade com Libras, aí sim você tem um valor. Esse valor é de R$80 para ajudar a professora, que é, por sinal, filha do pastor Carlos Rubens, que vai ministrar aqui com a gente, que foi um dos pastores dessa igreja, né, o segundo pastor dessa igreja, na história dessa igreja. Muito bem, temos cantina ali embaixo, se você quiser fazer um lanchinho antes de sair, fique à vontade, e nós agradecemos muito a sua presença, que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana muito abençoada, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Amém e amém. Deus abençoe, uma ótima semana.